بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Allah, o clemente e o misericordioso, e que a paz e a bênção dele esteja com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Como nosso irmão Lucas adiantou, o assunto que a gente vai falar, inshallah, é sobre a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Como ela foi escrita, como lidar com os ahadith, que são os ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e tudo que é ligado à sunna do profeta alaihi salatu wassalam. A questão, por que é esse assunto? Qual a importância desse assunto para nós? Primeiramente, qual que é a importância do assunto da sunna? Por que falar sobre a sunna? Todos nós sabemos que a maior dádiva que Deus nos concedeu é a dádiva do Islã. A maior dádiva, se você perguntar para qualquer pessoa que tem uma fé correta, falar para ele qual que é a maior dádiva que você tem na sua vida, ele vai falar: a maior dádiva que eu tenho na minha vida é o Islã. É essa religião sagrada, essa religião revelada por Deus, que é a religião de todos os mensageiros e profetas. A religião de todos os mensageiros e profetas, mais que a dádiva dos filhos, mais que é uma dádiva maior que a dádiva da saúde, maior que a dádiva do dinheiro, da riqueza, e etc. Então essa é a maior dádiva que nós temos. E essa religião, ela tem duas fontes. O Corão, ou o Corão Sagrado, que é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, e a Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E a Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ela vem de Allah. A Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ela não é palavras que o profeta sallallahu alaihi wasallam falou por empolgação, ou falou por vontade, ou por opinião própria. E sim, revelação divina de Allah subhanahu wa ta'ala para ele ensinar as pessoas o que é essa religião, e para ele ensinar as pessoas o significado do Corão e o que Deus quer de nós no Corão. Então, não tem como entender o Corão ou o Corão Sagrado sem os ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para vocês saberem, só um resumo da importância, como a gente está falando agora, essa primeira questão é o quê? A importância desse assunto da Sunnah. É muito simples. Deus no Corão, ele ordena a nós a praticarmos a oração. A oração é o segundo pilar do Islã, todos vocês sabem, né? Deus diz no Corão: "Aqimus salah", e pratiquem a oração. Tá bom, como é que eu vou praticar a oração? No Corão tem a maneira que se pratica a oração, as posições que a gente faz, as palavras que a gente fala durante a oração. Não tem isso no Corão. Tem os horários das orações? Tem os horários das orações no Corão? Não tem. Os horários das orações estão aonde? Na Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Também, Deus no Corão, ele diz: "Wa'atu zakah", e pratiquem o zakah, a caridade, o terceiro pilar do Islã. Esses são só alguns exemplos. Não são todas as questões. Mas Deus diz: "Wa'atu zakah", e paguem o quê? O zakah, pratiquem o zakah. Tá, qual que é a quantidade que tem que pagar de zakah? Quanto é que tem que pagar? No Alcorão não fala que é 2,5%. No Alcorão fala sobre o zakah e fala sobre as pessoas a que devemos pagar o zakah. Os tipos de pessoas que podem receber o zakah e a caridade. Mas no Corão não especifica a quantidade que deve ser paga do zakah. E vários outros exemplos, até o Hajj, a peregrinação. Deus fala em algumas questões relacionadas ao Hajj. Agora, os detalhes ligados ao Hajj, todos estão aonde? Na Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então isso aqui mostra pra gente a importância desse assunto. A importância do assunto ligado o quê? A Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é a religião que a gente segue. Então não tem religião sem Sunnah. Não tem religião sem Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hoje em dia, esse assunto se torna mais importante ainda. Por quê, irmãos e irmãs? Vamos falar por dois motivos principais, ou por causa de dois grupos principais que entenderam de maneira errada a religião. O primeiro grupo entendem a Sunnah da maneira que eles querem. Se dizem seguidores da Sunnah, porém entendem a Sunnah da maneira que eles querem. E a gente sabe que os sábios dizem que nós devemos entender a Sunnah da maneira que
os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam entenderam e os grandes sábios. Porque a sunna do profeta tem palavras que são palavras em árabe, palavras que não é qualquer pessoa que tem a capacidade de entender e compreender. As palavras da sunna não é qualquer pessoa que tem a capacidade de entender e compreender. Até pessoas que estudaram a religião, não é qualquer pessoa que pode ler um hadith e deduzir aquilo que ele bem entender. Então, por isso, hoje tem muitos grupos que fazem coisas erradas ou coisas que chegam até a prejudicar a imagem dos muçulmanos. Do Islã não prejudica porque o Islã está preservado por Allah. Eles prejudicam até a imagem dos muçulmanos em nome do quê? Em nome da religião, da sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E se dizem seguidores da sunna. E na verdade eles não têm nenhuma relação com a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O segundo tipo de grupos são outro grupo que se dizem ser muçulmanos, seguidores do Islã, e dizem que não seguem a sunna. Eles dizem não precisamos da sunna. Por quê? Porque o Alcorão já é suficiente. Eles dizem que no Alcorão já tem tudo, o Alcorão é completo. O Alcorão tem os mínimos detalhes, Deus revelou todo o Alcorão para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e todas as ordens que nós precisamos acatar e obedecer estão no Alcorão, e todas as proibições estão no Alcorão. E esse grupo hoje ficou conhecido como os coranitas, ou aqueles que seguem o quê? O Alcorão. E a gente vai entrar nos detalhes e vai explicar se realmente eles seguissem o Alcorão, eles não falariam isso que eles dizem, isso que eles falam sobre largar a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então é importante a gente saber que esse assunto é de extrema importância para todo muçulmano e muçulmana. Tá. O que é a sunna? A definição da palavra sunna. Qualquer palavra ou qualquer conhecimento religioso, seja conhecimento ligado ao tafsir, à explicação do Alcorão, ou seja um conhecimento ligado à sunna, ou seja um conhecimento ligado à jurisprudência, ou seja um conhecimento ligado à herança, qualquer conhecimento religioso tem a sua definição que os sábios deram, definição tanto linguística quanto religiosa. A palavra sunna, irmãos e irmãs, é importante essa parte. A palavra sunna, na língua árabe, significa a história. A palavra sunna na língua árabe significa a história. Por isso os sábios dizem, a sunna hiya as-sira, hasanatan kanat aw qabiha. A sunna é a história, seja uma história bonita ou uma história ruim, isso na língua árabe. Por exemplo, eu vou falar, por exemplo, a sunna do Lucas, ou seja, a história do Lucas é no comércio de roupas, por exemplo. O que significa a sunna dele? Ou seja, a história dele, a vida dele, o caminho dele que ele seguiu durante a vida dele foi o comércio de roupas. E esse significado da sunna foi utilizado no Alcorão, na Surat al-Kahf, na Surata da Caverna, versículo número 55. Allah louvado seja disse: وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا. Deus louvado seja diz nesse versículo, e o que impediu as pessoas de crerem em Allah e pedirem um perdão a Ele, a não ser que chegassem a eles a história, Sunnatul Awwalin, a história dos primários, ou dos primitivos, ou dos povos que vieram antes deles. Ou seja, essa palavra sunna, nesse sentido, que é a história, foi utilizada no Alcorão, nessa surata e nesse versículo que a gente acabou de citar. A segunda parte, a sunna no Islã, a sunna para os sábios religiosos. O que significa a palavra sunna? A definição dela, a definição linguística a gente já encerrou. Agora, qual é a definição religiosa da palavra sunna? A definição religiosa da palavra sunna tem várias definições para os sábios. Várias definições. Porém, a gente vai citar 3 principais definições da sunna. Primeiro, a opinião dos sábios de hadith. A opinião dos sábios de hadith, dos sábios da sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, dos ditos do profeta, eles definiram a sunna, a palavra sunna, como قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره وصفته الخلقية والخلقية وهي بمعنى الحديث عند الأكثر. Os sábios de hadith definiram a palavra sunna como tudo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse.
e tudo que ele praticou. وَفِعْلُهُ وَتَقْرِيرُهُ e tudo aquilo que ele aprovou e não proibiu. E as suas características físicas e o caráter dele também. Tudo isso faz parte da Sunnah. Então, para os sábios de Hadith, a Sunnah são 5 pontos principais. Aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, falou, wa fi'luhu, aquilo que ele praticou, wa taqriruhu, aquilo que ele aprovou e não proibiu. Terceiro, as suas características físicas. Quinto, o seu caráter, a personalidade dele, o modo dele, tudo isso é Sunnah para os sábios de Hadith. Tudo isso pode se definir como Sunnah ou como Hadith. Tá, um exemplo, a palavra do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A gente disse que a Sunnah para os sábios de Hadith, primeiramente é as palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam. Um exemplo daquilo que ele disse sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Por certo, toda a prática depende da intenção. Esse é um exemplo daquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam. Então isso é Sunnah. Tá, um exemplo da prática do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por exemplo, a maneira que ele orava, a maneira que o profeta sallallahu alaihi wasallam praticava o salah, que ele praticava a oração, ou a maneira que ele praticava o hajj. Tudo isso são práticas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e é chamado de Sunnah. Pessoal, é só para chamar a atenção de uma coisa, a gente vai citar muito o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por isso os sábios dizem que as pessoas mais próximas, inshallah, do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no dia do juízo final são os sábios de hadith, aqueles que estudam o hadith, porque toda hora eles só citam o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E tem um relato do profeta sallallahu alaihi wasallam que as pessoas mais próximas do profeta é aqueles que mais pedem a paz e a bênção por ele. Então não vamos enjoar sempre que ouvir o nome dele e falar o quê? Sallallahu alaihi wasallam. Tá, então a gente deu o exemplo daquilo que ele disse, de suas práticas, que é a oração dele e o hajj. O exemplo daquilo que ele aprovou. O que é aquilo que ele aprovou? Por exemplo, alguns companheiros comeram lagarto na presença do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta não comeu lagarto. Não foi relatado em nenhum hadith que o profeta comeu lagarto ou que ele ordenou que comesse o lagarto. Porém, quando os sahabas comeram lagarto na presença dele, ele não reprimiu eles e não proibiu eles de comer a carne do lagarto. Então isso aqui é considerado Sunnah para os sábios de Hadith. Também de suas características físicas. Como o dito de Anas ibn Malik, que Allah esteja satisfeito dele, ele disse, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não era nem muito alto e nem baixo. Não era nem muito alto e nem baixo. Ou seja, a estatura dele era uma estatura boa, mas não era muito alto nem baixo. Esse aqui é o dito de Anas, isso aqui também é chamado como Sunnah. E um exemplo de seu caráter e sua personalidade, por exemplo, como é relatado também, que Anas disse também, ele disse que o profeta sallallahu alaihi wasallam era a pessoa mais generosa e a pessoa mais bondosa. Era a pessoa mais generosa e a pessoa mais bondosa. Então a generosidade e a bondade também é o quê? É Sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam. Tá, essa é a primeira definição, que é a definição dos sábios de Hadith. A segunda definição é a definição dos sábios de jurisprudência. Dos sábios de jurisprudência, sábios de fiqh. O que os sábios de fiqh, que Allah tenha misericórdia de todos eles, disseram sobre a Sunnah? Eles disseram que a Sunnah é aquilo que não é obrigatório, é aquilo que é recomendável, mas não é obrigatório. Por exemplo, todo mundo fala, vou rezar a Sunnah. Quando a pessoa fala, vou rezar a Sunnah, o que ele quer dizer? Está rezando uma das rezas que não são as 5 obrigatórias. Então, se ele for rezar 2 rak'as após o Dhuhr, por exemplo, ou após o Maghrib, ou após o Isha, isso aqui é chamado de Sunnah. E essa é a maneira que os sábios de fiqh, que são sábios de jurisprudência, utilizaram a palavra Sunnah. Também, uma terceira definição de sábios para a palavra Sunnah, alguns sábios dizem que a Sunnah é aquilo que os sahabas fizeram, é aquilo que os sahabas praticaram. Mesmo que esteja
no Alcorão, ou na Sunna, ou não esteja. Simplesmente, se chegar até nós que os sahabas praticaram, pode ser chamado também de Sunna. Tá tendo alguma dúvida, irmãos e irmãs? Se tiver difícil, vocês podem parar e perguntar. Sahabas são os companheiros do profeta. Ou seja, toda pessoa que viu o profeta crente, muçulmano crente, e morreu crente, é chamado de sahaba, que é companheiro. Companheiro do profeta, sallallahu alaihi wasallam. Então as práticas dos sahabas também é considerada sunna na opinião de alguns sábios. E o exemplo disso, como disse o Imam Shatibi, um dos grandes sábios, ele disse, e ele citou um relato de Ali, o companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, que era casado com a filha dele, ele disse, para me explicar para vocês não terem dúvida, na época do profeta sallallahu alaihi wasallam tinha uma pena para aquele que bebesse a bebida alcoólica. A pena dele era 40 chibatadas. Aquele que bebia bebida alcoólica e embriagava era 40 chibatadas. Essa era a pena. E depois disso, Abu Bakr continuou aplicando essa pena, 40 chibatadas. Omar, ele aumentou a pena. Ele começou a aplicar 80 chibatadas para que as pessoas não chegassem perto desse tipo de prática, que é beber a bebida alcoólica e chegar a ficar embriagado. E beber um pouquinho ou muito é pecado, é proibido. Mas de qualquer maneira, o que Ali, o companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, disse? Wa kullun sunnah. E tudo isso é sunnah. Ou seja, a prática do profeta de aplicar 40 chibatadas, ou a prática de Abu Bakr de aplicar 40, ou a prática de Omar de aplicar 80, é chamado também de sunnah. Omar, ele aplicou 80, 40 a mais do que o profeta sallallahu alaihi wasallam. Dá para dizer que o Omar, ele não seguiu a sunnah, não seguiu o caminho do profeta sallallahu alaihi wasallam? Não, a gente não pode dizer isso. Por quê? Por causa que Omar, ele era um dos grandes sábios dos sahabas. E o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou a gente a seguir a sunnah dos quatro califas, que são os principais companheiros dele, que é Abu Bakr, Omar, Uthman e Ali. E o profeta disse: "Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin." Se apeguem na minha sunnah, no meu caminho e no caminho dos quatro califas. Tá, uma quarta e última opinião, a gente falou que ia citar três, mas vamos citar essa quarta. Quarta e última opinião que a gente vai citar da sunnah, e tem outras, mas essa aqui é só para encerrar. A sunnah, para muitos sábios, significa é aquilo que está no Alcorão e na sunnah, aquilo que está no Alcorão e no hadith, nos ditos do profeta, que é ligado à crença. Ou seja, as questões relacionadas à crença são chamadas de sunnah. Nessa opinião, a sunnah é o contrário da bid'ah. Nessa opinião, a sunnah é contrária à bid'ah, ou seja, contrária à inovação. Entenderam? Ou seja, a sunnah é aquilo que foi praticado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam e seus companheiros, e qualquer coisa nova é contrária à sunnah. Qualquer coisa nova na religião é contrária à sunnah. Então a sunnah significa aqui o quê? Seguir o Alcorão e a sunnah nas questões relacionadas à crença. Essa é a quarta opinião, ou essa quarta definição da palavra sunnah, e tem muitas outras, como a gente disse, mas essas aqui já bastam. Tá? Antes da gente entrar no outro assunto, no outro tópico, alguma dúvida? Alguma coisa ficou difícil de entender? Tá, a gente está dizendo a sunnah e está repetindo muito. Como comprovar que essa sunnah é evidência? A gente diz que a sunnah é a segunda fonte que a gente tem na religião, que a gente deve seguir e tem a obrigação de seguir. Quais são as evidências disso? As evidências são muitas. Primeiro, a gente tem que saber que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele não fala, como a gente disse, por opinião própria, mas sim por revelação divina. Como Allah Azza wa Jal disse na surata número 53, versículo 3 e 4, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Ele não fala por vontade ou por empolgação, ele não fala por falar, mas sim, ele é uma revelação divina. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Essa é a primeira evidência que está no Coran. A segunda evidência no Coran que comprova
a importância da Sunnah. Antes disso, eu vou citar uma palavra do Imam Ahmad. Imam Ahmad é um dos maiores sábios da história. O que ele disse? Ele disse que olhou no Alcorão Sagrado. Ele olhou e pesquisou no Alcorão Sagrado e encontrou que Deus, louvado seja, ordenou a obediência do profeta sallallahu alaihi wasallam em 33 versos. 33 versos no Alcorão, o Imam Ahmad disse, Deus ordena a seguir e obedecer as ordens do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ou seja, isso aqui mostra a importância da Sunnah. Se em 33 versos diferentes Deus diz para nós, obedeçam ao profeta, sigam o profeta, se apeguem àquilo que o profeta ensinou, aí vem pessoas e dizem o quê? Que não, o Alcorão é suficiente. Então isso aqui mostra o quê? Que essas pessoas que dizem isso, sem dúvida estão num grande desvio. Tá, o segundo versículo, Allah Azza wa Jal, ele cita a sua dádiva para essa nação e para os muçulmanos e para os crentes, que ele revelou para eles o Alcorão e revelou também Al-Hikmah. E Al-Hikmah é a Sunnah. Al-Hikmah é a Sunnah, os ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam. Como Allah disse na surata da vaca, surata número 2, versículo 231, versículo 231, Deus disse: وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ. E recordem a dádiva de Allah sobre vocês e a revelação dele para vocês do Alcorão, min al-Kitab wal-Hikmah. E al-Hikmah é o que? A Sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam. E Allah Azza wa Jal também nos ordenou a obedecer o profeta sallallahu alaihi wasallam, como ele disse no versículo 7 da surata Al-Hashr, ele disse: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Aquilo que o mensageiro ordenar a vocês, se apeguem a ele. E aquilo que ele proibir a vocês, se afastem dele. Também Allah Azza wa Jal disse: قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Surata Ali Imran, surata número 3, versículo 31 e 32, Deus diz: diga a eles, ó Muhammad, se vocês amam a Allah verdadeiramente, então me sigam. Então sigam a mim, eu, Muhammad, que Allah irá amar a vocês e irá gostar de vocês e perdoará os vossos pecados. E ele é o clemente, o misericordioso e o perdoador. Depois, no outro versículo, Deus diz: قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ. Diga a eles, obedeçam a Allah e ao mensageiro. Vocês podem ver que em vários versículos Deus, ele junta a obediência dele com a obediência do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ou seja, Deus não cita simplesmente a obediência dele, mas cita também a obediência do profeta sallallahu alaihi wasallam. E todos nós sabemos que o Alcorão precisa de uma explicação, certo? Como a gente disse anteriormente, que a oração, Deus ordenou a gente a praticar a oração. E no Alcorão não tem os detalhes, quantas orações são por dia, qual é a maneira correta de praticar a oração. O Alcorão simplesmente tem a ordem, Deus ordenou a gente a praticar a oração. Então esse Alcorão precisa de uma explicação, de algo que ensine pra gente os significados do Alcorão e como praticar o Alcorão. E isso precisa de alguém para ensinar. E quem é essa pessoa? É o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como Allah louvado seja disse: بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Surata das Abelhas, versículo 44. Deus disse: revelamos para você o Alcorão para você demonstrar para eles, para as pessoas, o que foi revelado para eles. مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Ou seja, ó Muhammad, você tem a responsabilidade de mostrar para as pessoas o significado do Alcorão Sagrado. Esses aqui são alguns versículos do Alcorão que a gente citou, para a gente não prolongar muito. Alguns versículos do Alcorão que comprovam a evidência e a importância da Sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam. Agora, da própria Sunnah, dos próprios hadith, dos próprios ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tem várias evidências da importância da Sunnah e da nossa obrigação de seguir a Sunnah. Um desses hadith
um companheiro chamado Al-Miqdam ibn Ma'di Karib, radiyallahu anhu, ele diz: Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, disse o mensageiro de Allah, que a paz de Allah esteja com ele: Ala inni utitu al-kitaba wa mithlahu ma'ah. Ala yushiku rajulun shab'anun ala arikatih. يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. أخرجه أبو داود وابن ماجه وإسناده صحيح. Nesse hadith, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz: foi revelado para mim o livro, que é o Alcorão, o amithlahu ma'a, e junto com ele a Sunna. Por um acaso não teme uma pessoa satisfeita, encostada no encosto, no seu conforto, dizendo: se apeguem no Alcorão. O que vocês encontrarem no Alcorão de ordem ou de ilícito, vocês podem considerar como lícito. E o que vocês encontrarem no Alcorão de ilícito, considerem como ilícito. Ou seja, uma pessoa que só fala para as pessoas: se apeguem somente no Alcorão. A gente sabe que o Alcorão é a primeira evidência, é a primeira fonte que a gente tem. Mas jamais a pessoa pode chegar ao ponto de dizer: se apegue no Alcorão e largue a Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E isso, a pessoa que fala isso corre até o risco de sair do Islã. A pessoa que diz isso, ela pode até sair da religião do Islã, mesmo que ela reze, jejue e pratique o bem, porque ela tá ignorando ou ela está deixando de praticar uma das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala que está no Alcorão, que é seguir a Sunna do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Também, pessoal, é uma questão, a nossa obrigação de seguir a Sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam é uma unanimidade entre os sábios. Tem um hadith, um dito do profeta, que o Sheikh Al-Albani classificou como correto, como forte, que o profeta disse: La tajtami'u ummati ala dalala. Essa nação, ela não se une numa opinião errada. Ou seja, se todos os sábios estiverem unânimes e seguirem uma opinião, não tem como eles seguirem essa opinião de maneira errada. E o Imam Shafi'i, rahimahullah, Imam Shafi'i, que Deus tenha misericórdia dele, ele e outros sábios citaram que a nossa obrigação de seguir a Sunna, e que a Sunna é uma evidência e deve ser seguida, é unânime entre todos os sábios. Ou seja, não existia um sábio, nem antigamente, nem hoje, que fala que a pessoa pode deixar de seguir a Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eu vou citar a frase dele em árabe. Ele disse: لم أسمع أحدا نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم يخالف في أن فرض الله عز وجل اتباع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم والتسليم لحكمه بأن الله عز وجل لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Essa é a frase dele, que ele cita a unanimidade dos sábios sobre a importância da Sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Tá, todos vocês sabem que entre os maiores sábios da história do Islã tem 4 grandes sábios. Entre eles o Imam Abu Hanifa, o Imam Malik, o Imam Shafi'i e o Imam Ahmad. O Imam Abu Hanifa, ele disse: vocês não podem pegar aquilo que eu digo, que eu pego, até vocês compararem com a Sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Se estiver de acordo com a Sunna, se apeguem ao que eu disse. E se estiver contrário à Sunna, podem largar aquilo que eu disse. O Imam Malik, rahimahullah, que morava em Medina, o Imam Malik, que Deus tenha misericórdia dele, morava em Medina. O que ele disse, o Imam Malik? Ele apontou para o túmulo do profeta sallallahu alaihi wasallam. O que ele disse? Todo mundo acerta e erra. Todo mundo a gente pode pegar das palavras dele e largar, exceto aquele que está naquele túmulo, que é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O Imam Shafi'i disse: se vocês verem algo que eu disse contrário à Sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, joguem de lado aquilo que eu disse. O Imam Ahmad disse: não escrevam aquilo que eu digo, mas sim peguem da onde eu peguei, ou seja, peguem da fonte que eu peguei, que eu busquei, que é o hadith, que é o Corão e a Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E essa Sunna, pessoal, a gente tem que ter a plena convicção que ela estará preservada até o dia do juízo final. Qual que é o seu nome?
Bruno, a Sunna está preservada até quando? Até o dia do juízo final. Tem alguma dúvida disso? Ninguém tem dúvida. Por quê? Por que a Sunna está preservada até o dia do juízo final, irmãos e irmãs? Porque Deus, louvado seja, garantiu para nós que vai preservar o Corão. Rafiq, Lucas, alguém de vocês lembra o versículo que Deus falou que vai preservar o Corão? Quem lembra? Deus disse no Alcorão Sagrado: Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Nós revelamos o Alcorão e nós iremos preservar esse Alcorão. Quem vai preservar? Deus. Deus, louvado seja, vai preservar o Alcorão. Deus não vai permitir que esse Alcorão seja adulterado, como ocorreu com os livros sagrados anteriores, como a Torá, o Velho Testamento, o Evangelho, o Novo Testamento, ou outros livros sagrados. Então Deus garantiu para nós que Ele vai preservar o Alcorão Sagrado. Os sábios dizem que junto com nesse versículo entra a Sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam. A preservação do Alcorão necessariamente faz parte da preservação da Sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam. Ou seja, a Sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam entra junto com a preservação do Alcorão. Não tem como separar. Por quê? Porque a Sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam é que explica o Alcorão. Então todos os sábios dizem que esse versículo garante para nós que a Sunna do Profeta está preservada até o dia do juízo final. Também os sábios dizem que Allah Azza wa Jal nos garantiu que ia mostrar para nós os significados desse Alcorão. De que maneira? Através do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como ele disse, ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا. E depois nós iremos mostrar para vocês os significados desse livro. Esses aqui são alguns resumos da evidência da Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A gente para aqui, inshallah, e dá continuidade depois do descanso. Que Allah recompense vocês. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.